Estamos de volta com o nosso Boa Tarde Cidadão na Band em Natal e agora vamos conversar com a professora Maria do Livramento, aqui direto do Departamento de Políticas Públicas da UFRN. Bem-vinda, professora Livramento, ao nosso Boa Tarde Cidadão. Boa tarde. Prazer tê-la conosco aqui no nosso Boa Tarde Cidadão. É um prazer também, quero lhe dizer, de ter sido seu aluno desde as Ciências Sociais, como também um período no doutorado aqui nas Políticas Públicas na UFRN. Ok, eu agradeço a oportunidade, né? Podemos conversar sobre esse tema que é importante para nós aqui, que somos pesquisadores que estudamos essa temática, e é importante também para a governança dos municípios metropolitanos. Muito bem. E aí eu peço que, inicialmente, a professora Livramento explique para o nosso telespectador o que é a região metropolitana. Para que serve essa região metropolitana? O que é que significa tratar de questões ligadas a essa região? Bom, uma região metropolitana, ela se constitui quando algum tipo de fenômeno urbano ele emerge, que um município isoladamente ele não consegue resolver sozinho, digamos assim. Então, há problemáticas urbanas que terminam sendo de interesse metropolitano. Então, isso é chamado de funções públicas de interesse comum. Então, por exemplo, um exemplo talvez muito ilustrativo para Natal, que é uma cidade turística, né? A coleta dos resíduos sólidos. Então, por exemplo... Ou seja, a coleta de lixo, por exemplo, que hoje já é um problema comum não só a uma cidade, mas ela a um tem que ser conjunto integrada. de cidades como, por exemplo, o entorno de Natal, né, tem que tratar desse então, problema por exemplo, em entre conjunto, a Ribinha, né? e a Santa Rita, digamos assim, que já é parte do município de Extremóis, né? Então o turista ele não está... Ele não sabe, como nós que somos moradores da cidade, que ele passou de uma cidade para outra, do município para outro. A impressão é que ele está num lugar só. Para ele está num lugar só. Da mesma forma, há problemas, e talvez seja um dos mais graves que nós enfrentamos, que é a questão da mobilidade urbana, né? Então, Natal hoje, ela tem um entorno muito integrado a ela, aonde os deslocamentos de casa trabalho e casa para escola, né, isso se dá num fluxo entre os municípios, né? Então, é lógico, há uma cidade que é mais integrada, né? E há uma região que hoje é composta por 15 municípios, de acordo com os interesses, não só interesses administrativos, mas também interesses políticos, né? Então, digamos assim, hoje a gente pode pensar a região metropolitana de Natal, as políticas públicas, pelo menos em duas escalas. Uma escala que a gente conhece como metrópole funcional, que é aquela que está integrada, efetivamente, é aquela cidade que está conurbada, né? Ou seja, que todas as cidades já se encontraram, se misturaram umas com as outras, né? Então, isso é o que a gente chamaria de metrópole funcional. É aquela que já se constitui como a cidade metropolitana. Ou seja, é a metrópole verdadeira. Verdadeira, é a urbana propriamente dita. E nós temos uma outra escala metropolitana, que é aquela escala que é institucional. Ou seja, aquele tipo de metrópole que foi aprovada pela Assembleia Legislativa, por exemplo, que bota às vezes tantos municípios, mas às vezes nem todos eles estão integrados realmente. Eles não estão todos integrados entre si, muito embora eles tenham algum nível de funcionalidade, principalmente com Natal, ou alguns dos municípios que são integrados. Por exemplo, hoje nós já temos relações muito funcionais entre Parnamirim e Macaíba, entre Parnamirim e Macaíba e São Gonçalo do Amarante, né? Então, essa integração hoje, ela ainda está muito centrada em Natal,
mas já temos esses outros municípios que estão efetivamente integrados. Então, muitos dos problemas são comuns. Professora, né? e que outros problemas a gente poderia citar? Por exemplo, a senhora falou da questão do lixo na região metropolitana, que já é um problema comum a todos, que uma cidade sozinha não consegue resolver. Além disso, por exemplo, poderia ser incluído o transporte por exemplo, público, nós podemos falar do resíduos sólidos, problema da habitação, de interesse, principalmente a habitação de interesse social. Talvez um dos problemas mais sérios a serem enfrentados, como eu já falei, é o da mobilidade urbana, e isso recai numa questão importantíssima, que é a questão das tarifas. Certo? A tarifação, né? Você às vezes paga, mesmo você trabalhando em Natal e morando em outro município, às vezes você paga uma taxa muito cara. Isso. Então, por exemplo, a região, quer dizer, a ideia de você fazer um planejamento urbano integrado recai na solução desse tipo de problema. Então, por exemplo, se você pensar que uma pessoa que mora em Monte Alegre, para ele chegar a Natal, ele precisa, digamos, pagar R$10. Uma passagem interurbana, assim, né? R$10, 10 para ir, 10 para voltar. Então, em princípio, no mês você tem quase R$300, pelo menos, né? Ele está segregado. Aliás, quase R$600 no mês. Então, ele termina segregado naquele município, no que tange a oportunidade do mercado de trabalho. Então, por exemplo, se ele tem uma oferta de emprego, por exemplo, num hotel da Via Costeira, ele não consegue acessar, porque a tarifa do transporte não favorece. Nem a ele desembolsar. E para ir para a Via Costeira tem que pegar mais outro transporte, né? Não, nem ele pode desembolsar, nem o empresariado também vai se dispor a pagar essa tarifa quando ele pode acessar um funcionário, digamos assim, que esteja mais numa proximidade maior do empreendimento dele, aonde o pagamento do transporte vai ficar mais barato. Então, as questões metropolitanas, elas passam por essa função, digamos assim, de solução de problemas que são de interesse comum, de interesse comum aos municípios que são considerados ou ditos metropolitanos. Estamos conversando com a professora Maria do Livramento, no Departamento de Políticas Públicas, aqui na UFRN, sobre o tema de região metropolitana. E aí eu lhe pergunto, professora, durante muito tempo, governos estaduais não deram a devida atenção à discussão em relação à região metropolitana. Hoje, me parece que tem sido diferente o comportamento a partir da atual governadora Fátima Bezerra, que está olhando com outros olhos a questão da região metropolitana. Tem algum passo novo que foi dado no sentido de discussões ou de algo que tenha sido incluído em termos de região metropolitana, que seja comum aos municípios dessa área que a gente vive? Veja, a gestão metropolitana, ela não só no Brasil, mas também no mundo todo, ela é uma questão bastante complexa. Exatamente porque você tem de fazer um planejamento e uma ação pública aonde digamos assim, os marcos jurisdicionais e territoriais, eles não podem ser considerados, não podem ser levados em conta. Enquanto as regras, os institutos legais delimitam esses espaços. O prefeito de Natal tem de cuidar de Natal, de Parnamirim. Eu estou falando do ponto de vista legal. Legal. Quando a cidade, o fenômeno urbano, a dinâmica da cidade, ela requer uma gestão supralocal, digamos assim. Então, é isso que complexifica a gestão metropolitana. No Brasil, né, cabe aos governos estaduais fazerem essa coordenação em parceria com os municípios. Isso está na lei do Estatuto das Cidades? Isso está na lei que criou as regiões metropolitanas, ainda na época do regime militar, mas isso persiste, ou veio até agora, na última legislação, que é a mais recente, que é o chamado Estatuto da Metrópole. Da Metrópole. Só que o Estatuto da Metrópole, ele prevê, né, que o governo do Estado ele tem de coordenar um plano de desenvolvimento urbano integrado.
Então, veja, a questão metropolitana, ela passa por uma visão de médio e longo prazo dos gestores. E talvez por isso ela não tenha tido a atenção que merece, digamos assim. É política de Estado, é não política de de governo, exatamente. Ela perpassa a ideia de governo porque ela é uma visão de futuro, é uma visão do desenvolvimento de uma cidade no futuro. Professora, onde entra a questão da segurança pública num contexto de região metropolitana? Veja, como eu estava lhe dizendo há pouco, as discussões metropolitanas, elas recaem nas chamadas políticas territoriais mais diretamente. Mas hoje nós temos problemas sociais muito graves no Brasil que incidem fundamentalmente sobre a cidade e logo sobre a cidade metropolitana. Então, por exemplo, 3 questões sociais que incidem fundamentalmente sobre a questão urbana é saúde, educação e segurança pública, né? Então, são assuntos ou funções públicas que precisam ser, hoje, na minha compreensão, tratadas a partir de uma forma coletiva e estabelecido para tal algum tipo de pacto territorial, né? Então, é preciso que ocorra um pacto territorial entre os agentes públicos que têm a responsabilidade não só sobre um determinado território, mas também sobre a resolução de determinados tipos de problema que são incididos ou são intensificados em cima daquele território. Professora, para a gente finalizar, o que é que seria um ponto importantíssimo quando a gente pensa em região metropolitana que o nosso telespectador não pode esquecer? Bom, o nosso telespectador, eu não sou da área, né? Então, o ouvinte, digamos, e aquele que visualiza o seu programa, ele tem de compreender, digamos assim, que ele não mora apenas no município de Parnamirim. Ele precisa compreender que, além de ser um munícipe de Parnamirim, ele também é um cidadão da região metropolitana de Natal, certo? Acho que é muito importante. E acho que, colocado isso, a grande importância é exatamente a absorção dessa identidade. É preciso, só se constrói um território quando ele tem identidade. Muito bem. Certo? Eu quero agradecer a aula da professora Livramento sobre esse tema muito importante da região metropolitana. Agradeço a sua participação como professora aqui do Departamento de Políticas Públicas da UFRN e que receba um kit de produtos Lucena se aproveitar com seus amigos e familiares. Obrigado. Produtos Lucena. Produtos Lucena, alimentos da sua natureza. Muito bem. Muito obrigada, Robson. Foi um prazer. Né? Obrigado, professora. E ficamos por aqui com o nosso Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado com a programação da Banda em Natal. Vem aí o Nordeste Urgente e Luiz Almir.